Olá, gente, do terceiro ano, que bom estar com vocês novamente. Então, vamos aqui dar continuidade, né, às nossas aulas, ao que a gente estava trabalhando. Então, a gente viu a crise de 1929, agora a gente vai ver o contexto, né, de formação aí do fascismo e do nazismo, que são dois movimentos totalitários. O que seria um governo totalitário? É um governo com extrema centralização do poder, com viés ditatorial, em que são retiradas as liberdades, né, no sentido de expressão, né, algumas liberdades civis, de ir e vir, né, de apresentar aquilo que pensa. Então, a gente vai estudar esses dois tipos de governo totalitários, como eles se constituíram, para então a gente preparar o contexto de formação da Segunda Guerra Mundial. Então, vamos lá continuar, e as próximas aulas a gente já vai estar adentrando dentro do conteúdo de Segunda Guerra, tá bom? Eu coloquei aqui a frase desse historiador, né? Esse parágrafo de um historiador, Ian Kershaw, que ele vai trabalhar sobre o nazismo, né? Sobre todo esse contexto. E olha o que ele fala. No nazismo temos um fenômeno difícil de submeter-se à análise racional, sob um líder que falava em tom apocalíptico de poder ou destruição mundiais, e um regime fundado numa ideologia absolutamente repulsiva de ódio racial. Um dos países mais cultural e economicamente avançados da Europa planejou a guerra, lançou uma conflagração mundial que matou cerca de 50 milhões de pessoas e perpetrou atrocidades, culminando no assassinato mecanizado em massa de milhões de judeus, de uma natureza e escala que desafiam a imaginação. Diante de Auschwitz, os poderes de explicação do historiador parecem insignificantes, só remetendo que seria Auschwitz, né? É um dos maiores campos de concentração em que os judeus vão ser direcionados a ficarem durante a Segunda Guerra Mundial. Então, a gente vai estudar todo esse processo e, desde já, né, eu uso as palavras dele, como é difícil para a gente compreender racionalmente tudo isso. Mas vamos explicando, né, todo esse contexto social em que se formou esse tipo de pensamento e postura política do fascismo e nazismo. Antes de começarmos, é só a gente recapitular que o fascismo e o nazismo, eles vão estar dentro de uma chamada terceira via. Qual é a primeira via? Nós tínhamos o liberalismo econômico, aí liderado pelos Estados Unidos, que entrou em crise, a gente viu na aula passada, né, de 1929, e nós temos aí também como uma outra opção de prática política econômica, o que a gente chama de socialismo. E aí o fascismo e o nazismo, eles vêm como uma terceira via, uma alternativa a esses dois discursos, já que são capitalistas, mas não pregam um capitalismo liberal, pregam um capitalismo com total controle econômico por parte do Estado. E, claro, não pregam aquilo que o liberalismo também prega, que são países democráticos. Então, aqui a gente vê que eles vão estar crescendo em adeptos, porque tem um perigo grande aí dentro da Europa, de perigo, né, entre aspas, dentro da Europa no sentido de implantar um socialismo. Os discursos socialistas estão alcançando os operários. Na Itália, por exemplo, dentro desse contexto, vai ter várias manifestações de operários, greves, e isso está, de certa forma, preocupando parte da elite, né? Tanto da Itália como da Alemanha, tá bom? Então, vamos começar com o fascismo. O fascismo é o primeiro movimento totalitário, ele vai acontecer na Itália. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eita. Na Itália. E aqui o importante desse conteúdo é não confundir, tá, gente? Fascismo e nazismo e de onde foi cada um, tá? Foi em 1921, logo então, contexto pós-guerra, né, bem recente, a Primeira Guerra Mundial acabou em 1918, tem a fundação do Partido Nacional Fascista, que tem como grande símbolo essa imagem aqui, tá? É uma inspiração, esse termo fascismo vem de feixe, é uma inspiração em Roma, lá no antigo Império Romano, que foi na Península Itálica, e aqui a gente vê o feixe de varas, né? Que são várias varas reunidas.
É como se uma vara fosse fraca, né? Como não? Ela é fácil de quebrar. Enquanto que todas reunidas dentro de um corporativismo, então isso aí já está pregando um ideal de uma nação unificada, né? Forte e una. Isso tudo dificulta com que seja destruído. Então, num conflito, aquele país, né, que está unido, ele vai dar trabalho, né, para os seus possíveis inimigos. Também temos o Machado. Quem seria o Machado? É a cabeça de todo o fascismo. É o grande líder. No caso, o grande líder tá aqui, ele, tá? É o Benito Mussolini, tá bom? Então, começa o partido, começa a ganhar espaço. E lá na Itália, a gente tem um governo que é uma monarquia constitucional, em que o rei indicava o primeiro-ministro, tá? O rei Vítor Emanuel III é quem governava, na verdade, a Itália. E aí, diante disso, Benito Mussolini, junto com os fascistas, vocês podem perceber que todos estão vestidos meio que parecido. A gente chama isso de paramilitares. São pessoas civis fardados que andam armados. Eles andavam assim mesmo, eles perseguiam o comunista, perseguiam todos aqueles que eles acreditavam que não se encaixava dentro do discurso fascista. Então, eles eram opressores. Eles andavam com camisas negras, também conhecidos então como camisas negras. E diante disso, eles também cultuavam aí o seu grande líder, que é o Benito Mussolini. Benito Mussolini, ele lutou na Primeira Guerra Mundial e ele era um jornalista, tá? Então, ele tem todo esse processo de Primeira Guerra na cabeça, né? De como foi, de que a Itália não foi beneficiada. A gente lembra que eu falei para vocês que a Itália mudou de lado, né? Ela trocou o lado na guerra, mas mesmo assim não foi grandemente beneficiada. Diante disso, Mussolini vai decidir com seus coleguinhas fascistas a marcha sobre Roma. Era uma forma de tentar pressionar Vítor Emanuel III a convocar Benito Mussolini a ser o primeiro-ministro. E assim aconteceu, tá? A marcha aconteceu, eles estavam armados, mas não houve conflito. O rei não permitiu que houvesse, né, conflito direto. Claro que alguns na rua ainda entraram, né, em choque com alguns policiais, com alguns manifestantes contrários a essa marcha sobre Roma. Então, os fascistas saíram de todas as regiões, tá, da Itália e se deslocaram para Roma, que é a capital. Então, Benito Mussolini vai assumir como primeiro-ministro, né, convidado pelo rei. Em 1925, ele já vai assumir com o título de Duce, que significa, né, um grande líder. E agora já não tem aí, ele fingindo que é legalzinho, ele já vai entrar no processo de ditadura, de controle, de censura, de propaganda favorável à sua própria pessoa. O rei vai ser meio que deixado ali de escanteio, mas ele ainda vai continuar existindo. Só que as manifestações grevistas continuam e aí o fascismo tem essa ideia de controlar as massas. Então, a partir daí, Mussolini, para ganhar as massas, ou pelo menos para controlá-la, silenciá-la, ele vai fazer a Carta del Lavoro, que é uma carta que vai dar direitos trabalhistas, que não existiu na Itália, né? No sentido de redução da carga horária de trabalho, salário mínimo, estabilidade no emprego, direito a um seguro-desemprego, essas questões trabalhistas que ainda estavam sendo apenas discutidas dentro da Itália, passaram a efetuar em forma de lei. Isso tudo não é bondade. Eu quero que vocês entendam que isso é uma prática populista no sentido de ter adesão de grande parte da população, já que as greves passaram a ser proibidas, os sindicatos eram controlados, ou seja, as pessoas não tinham liberdade para expressar, né, as suas insatisfações. E assim ficaram que silenciadas. Então foram dando assim alguns direitos, poucos direitos para essa população. E assim Mussolini continua usando de violência, né, usando de repressão para se manter equilibrado aí dentro do poder. Então esse exemplo vai ser observado por outra figura, essa é um pouco mais famosa. E aí a gente já tem o segundo governo totalitário. Esse na Itália. E agora a gente vai partir para a Alemanha. Tá? Aqui, nazismo
é um nome que ficou conhecido, esse movimento que aconteceu na Alemanha. Se estava ruim na Itália, que estava do lado que ganhou a guerra, a Primeira Guerra Mundial, imagina a Alemanha, que estava sofrendo, né, com as punições do Tratado de Versalhes. Então, a Alemanha ela não poderia se militarizar, a Alemanha não poderia de forma nenhuma conquistar territórios, tomar territórios que antes eram dele. Então, a Alemanha estava minimizada ali a seu territóriozinho, sem um grande exército, sem munição, sem navio de guerra, sem quase nada que fizesse a Alemanha querer lutar. Esse foi, vamos dizer assim, as consequências do Tratado de Versalhes. Mas tiveram consequências bem mais amplas, como o fato de uma crise econômica generalizada, que com a crise de 1929 fica insuperável. A população, grande parte da população está desempregada, está nas ruas, está numa situação de fome, realmente miséria. Então, eles estão desesperados por alguém que venha e diga que tudo vai dar certo, que tudo vai se resolver. E mais, na população alemã tem um sentimento de terem perdido a guerra e não aceitar ter perdido. Então, tem um sentimento da necessidade de uma revanche. Só que ninguém até então tinha se levantado para dizer isso para uma população que estava em miséria, dizer, gente, nós temos que lutar. E aí vai surgir, né, aqui está a bandeira do nazismo. A suástica, gente, é um símbolo é como se fosse prosperidade, boa sorte, tá bom? Essa suástica aqui, ela não é uma invenção do nazismo. Ela é um símbolo bem antigo, foi encontrado em civilizações da Mesopotâmia. É muito utilizado até hoje, né, bem no Oriente, como uma espécie de símbolo de boa sorte, tá? Aqui nós temos o líder do nazismo, Adolf Hitler. Quem ele é? Ele é austríaco, não é alemão. Ele lutou no exército alemão na Primeira Guerra Mundial. Ele foi afastado da guerra 2 vezes. A primeira por causa de um tiro e a segunda por causa de gás, né? Passou algum tempo até cego. Diante disso, ele recebe a notícia, que é quando ele termina a guerra, tá, gente? Porque ele tá aqui desse jeito, baqueado, pra gente ver como o negócio não é fácil. Terminando a guerra, ele estava, né? Recebe a notícia, Adolf Hitler recebe a notícia da guerra, de que a Alemanha se rendeu, ele está hospitalizado. Então, isso vai gerar nele aquela insatisfação de, poxa, eu podia estar lá lutando, quem sabe a gente tivesse ganho essa guerra. Mas, enfim, tem todo esse revanchismo, né, dentro do ideal que está dentro do Partido Nazista. Então, o que é Partido Nazista? Na verdade, é a abreviação de Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Aí você vê, oxe, socialista? Sim, a gente costuma colocar, socialismo vai implantar o socialismo, e é isso, tal, mas nem sempre é dessa perspectiva, tá? Socialista no sentido de social, de ter todos juntos, de ser um governo voltado para todos, né? Ter um ideal de partido, que não é apenas para a elite, mas para toda a nação alemã, tá? Tem esse ideal. O partido é 1920, tá? Hitler nem era o nome mais cotado dentro do partido, mas ele vai se tornar a partir do momento que ele começa a discursar, tá? Começa a falar e percebe que ele tem, né, realmente um domínio sobre a fala, que ele sabe argumentar, sabe convencer as pessoas. Então, eles vão estar aí também com postura bem parecida com o fascismo, andar armados, perseguindo todos os que são comunistas, né, que não se encaixam dentro do padrão alemão. E eles vão fazer esse movimento meio que inspirados no que aconteceu lá na Itália, que é o Putsch de Munique. É como se fosse golpe de Munique, tá? Revolta de Munique, algo do tipo. E também ficou conhecido como Putsch da cervejaria, porque eles se reuniram, né, os nazistas dentro da cervejaria. Só que aqui não deu muito certo, não foram muitos, tá, que aderiram a essa ideia. Mesmo assim, eles foram para a rua tentar tomar o poder em Munique, à força, que é uma cidade da Alemanha. E, claro, não deu certo. Hitler, como líder do movimento, acabou sendo preso. Ele ficou condenado à prisão, mas acabou ficando apenas, era para ser condenado por quase 10 anos, ele ficou apenas 9 meses. O julgamento dele foi meio que refeito por causa da pressão popular. Então, ele começou a ser bem quisto, posso dizer assim, pela população.
Quando começa a crise 29, que o negócio desanda lá na Alemanha, os nazistas começam a ganhar mais espaço, eles começam a entrar dentro do Congresso. A Alemanha era uma república democrática, tá? Então eles começam a ser deputados, senadores, e Hitler sente que é o momento esperado para encarar eleições. Ele vai encarar eleições contra um ex-militar, um senhor já de idade, o Hindenburg, e Hitler vai perder. Ele perdeu a eleição, ele não ganha. Só que ele é convidado a ser chanceler. Gente, é um cargo que não existe dentro da República. Só que o Hindenburg não conseguiu acabar, né, acalmar, na verdade, os ânimos da população diante daquele contexto de crise econômica. E Hitler, como muito bem renomado, toda aquela situação de falar que vai resolver todos os problemas, que sabe o caminho de tirar a Alemanha dessa crise, acabou sendo convidado a auxiliar o Hindenburg no poder. Mas não deu outro. O Hindenburg vai morrer, morte morrida, tá? Que ele era o presidente legítimo da Alemanha, e Hitler vai assumir em 1934, no ano da morte do Hindenburg, Hitler vai assumir como o Führer, tá? O Führer, Heil Führer, que era obrigatório, tá? Fazer isso até para foto dele. E diante disso, em 1934, ele passa a ser o grande líder da Alemanha. E então ele começa a tomar posturas extremamente autoritárias e que desafiam realmente a Europa a entrar em um conflito de proporção mundial novamente. A primeira postura dele é pegar o Tratado de Versalhes, vamos supor, né, a folhinha aqui, ó, Tratado de Versalhes, tá? Que foi imposto porque eles perderam, a Alemanha perdeu a guerra. Olha, ele vai fazer aqui, ó, o que eu faço com o Tratado de Versalhes, olha aqui pra vocês, ó. Desse jeito Hitler fez. Engula o tratado de vocês. Diante disso, ele começa a rearmar a Alemanha. 60% dos impostos que eram arrecadados na Alemanha era para armamento. Depois foi para 80%. Ele começou a produzir armas, convocar o exército, formar até a juventude hitlerista, que eram jovens já se preparando para depois entrarem numa guerra. Então, ele vai cuidar de todo esse processo de reerguimento da Alemanha enquanto uma nação forte, tá? Economicamente, sim, ele vai tirar a Alemanha do buraco, vamos dizer, né? Do fundo do poço, vai tirar a Alemanha dessa crise com o protecionismo, com a intervenção desse Estado na economia, com o controle da produção. Tudo isso vai ser feito com a intenção de reerguer a Alemanha. E vão conseguir, tá? A partir de então, a gente vai só fechar todas essas ideias com os princípios nazifascistas. São princípios que é lá do Hitler e que é aqui, né, tá aqui na imagem ao fundo, de Mussolini. O primeiro deles, né, essas são as características principais. O que eu falei até agora é o histórico de como foi, né, que eles chegaram, né, a alcançar o poder dentro desse processo. E aí a gente tem aqui nacionalismo exacerbado. Que é isso, professora? Significa exacerbado é exagerado. É a nação forte, tá? Controlada por esse Estado, controlada por esse grande líder. E aí o que acontece? O nacionalismo exacerbado gera um sentimento que a gente chama de xenofobia, que é uma aversão ao estrangeiro, tá? É um medo do estrangeiro ao ponto de querer combater o estrangeiro. Então, todos aqueles que não se encaixam dentro do padrão, tá? E não se encaixam dentro da Alemanha ou da Itália, eles podem, segundo esse princípio, né, de nacionalismo exacerbado, eles podem ser destruídos, né, e até mortos. Diante disso, vai começar o discurso, né, de que os alemães, principalmente, são os arianos, que são os antigos lá, pegou lá da antiguidade, que era uma raça pura, limpa, tá? Ário vem de superior, então tem todo esse discurso de que os alemães são esses tops da galáxia aí, tá bom? Diante disso, o que a gente tem? O que a gente consegue visualizar? Que a partir daí, todos os que não são arianos vão começar a ser perseguidos. A gente sabe que não vai ser só uma classe ou só um tipo de pessoa por causa do tom da pele,
Vão ser várias pessoas que não vão se encaixar e a gente vai começar a conhecer aqui com essa explicação. Culto ao líder. Isso vai ser auxiliado pelo uso da propaganda. Tudo tem Hitler, tudo tem Benito Mussolini, gente. Para vocês terem ideia, até no Natal tem Hitler, tá? Hitler tinha a bolinha de Natal com o símbolo da suástica ou com a carinha do Hitler. Só para vocês terem ideia, tá? Do grau que essa propaganda chegava. Então, a cada instante, para vocês terem ideia também disso, Benito Mussolini obrigava nas escolas a escreverem. Quando as criancinhas estavam começando a escrever, as frases não era a bola é bela. Não, não é nada disso, não. As frases eram: Mussolini tem sempre razão. Obediência é o melhor. Então, as crianças, elas eram moldadas a estarem dentro desse fascismo e nazismo. Então, a propaganda, ela vai cuidar, né, tanto da mente das pessoas, como também do corpo. Então, eles incentivavam esportes, né, que é a forma também de usar, né, esse controle social. Então, diante de toda essa perspectiva, né, a gente percebe que a população em si, ela está seguindo esses preceitos e ela está seguindo por quê? Porque ela está sendo formada para isso. Livros vão ser queimados, livros que não se encaixam dentro do padrão que eles querem passar, tá? Vão ser queimados, vão ser proibidos. Então, daí a gente tem uma noção um pouco, né, de todo esse processo, tá? Então, tudo pautado aí na propaganda, tá? Só pra gente compreender. Diante disso, vou botar aqui que tá descarregando. Diante disso, tem o anticomunismo. Gente, tem que ficar muito claro essa questão do anticomunismo, tá? Tenta se colocar, esses partidos é de direita ou é de esquerda? Direita ou esquerda? Gente, são partidos de direita extrema, tá? Extrema direita, tá? Eles são contrários ao comunismo, eles são contrários a tudo que está acontecendo na União Soviética. Então, eles vão estar perseguindo todo o discurso comunista, todos que se erguem como comunistas, eles vão derrubar, tá? Dentro do território deles. Então, eles são anticomunistas, tá? Antissemitismo, o que é isso? Antissemitismo é contra os semitas. Quem são os semitas nesse momento histórico? São os judeus. Rapidamente, quem são os judeus? É um povo da antiguidade, tá? É dentro da religião judaica que vai nascer Jesus Cristo. E esse povo é um povo errante, que é isso? Eles ficam, né, vagando pela Europa porque eles foram expulsos da sua terra. É um povo que foi escravizado durante quase toda a antiguidade e estão aí na idade contemporânea e estão na Alemanha. Eles eram muito bons de poupar dinheiro, então em meio à crise os alemães estavam lá de boa se lascando, né? De boa se lascando é ótimo. Mas, e eles, os judeus, estavam bem economicamente, porque eles não são de farra, eles se poupam muito. Então, diante dessas circunstâncias, eles vão começar a ser perseguidos, os judeus. Primeiro, por serem estrangeiros, tá? Segundo, porque estão bem no meio de uma crise. Então, é como se os judeus estivessem roubando o direito que os alemães teriam. Já que os judeus, eles sempre, por mais que tenham nascido na Alemanha, eles são sempre reconhecidos como povos estrangeiros, tá? Povos que vêm de fora. Então, diante disso, a gente sabe que vai haver uma grande perseguição, tá? Aos judeus. Isso a gente vai estudar com mais calma durante a guerra. Espaço vital. Vital vem de vida. Hitler vai ser muito forte com essa ideia de espaço vital. Ele vai dizer: eu quero a minha terra de volta. Tudo que me foi tirado com a Primeira Guerra Mundial. Eu preciso disso para sobreviver. Eu preciso disso para voltar a ser uma nação forte. Então, eles não vão poupar forças para isso. Eles vão conquistar os territórios novamente. Vão querer fazer conflitos, né? Então, esse espaço vital já se prega aí, portanto, a ideia de uso da violência, uso da força, para estar se mantendo no poder e principalmente conquistar territórios, tá? Perseguição aos opositores e minoria. Os opositores, eles vão ser aniquilados. Logo, assim que Hitler assume o poder, só para a gente exemplificar, ele vai começar a estabelecer os campos de concentração. São os campos de trabalhos forçados. Então, para lá vai quem? O negro, que não é ariano, o judeu, que é estrangeiro, um alemão que se ergue dizendo que é comunista,
um portador de necessidades especiais, também vão ser colocados para esses campos, né, de isolamento e trabalhos forçados. Por quê? Porque segundo essa perspectiva, né, de raça superior, de sociedade superior, eles tinham que selecionar os melhores. Então, aqueles que não se encaixavam deveriam ser colocados de lado. Inicialmente, eram apenas colocados para trabalhos forçados. Posteriormente, a gente vai ver que tem todo um processo, né, de extermínio dessas pessoas consideradas opositoras, né, desses governos nazifascistas. Então, a partir daí, a gente tem uma noção do que estava acontecendo dentro da Europa, governos fortes que vão também se erguer na Espanha, em Portugal, tá? Então, é um movimento que está ganhando força na Europa como uma resposta à crise, né, econômica, como uma resposta ao aumento do socialismo dentro do território europeu. Então, na próxima aula, a gente já vai ver os antecedentes da Segunda Guerra Mundial. Então, fique conosco, deixe seu like, se inscreva no canal. Tchau, galerinha. Estudem bastante, tá? Então, tchau, tchau.